Obrigado mais uma vez, minha irmã. Obrigado mais uma vez a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram nesse ponto de luz, que é assim que é reconhecido no plano espiritual. Como ela mesma falou, estamos no último dia do ano de 2025 e não existia bênção maior de estarmos nesta casa de oração. Mas bênção maior ainda, eu posso dizer com o meu coração alegre, muito feliz, porque eu fiz e estendi esse convite, porque falar de Jesus é de uma responsabilidade imensa, mas eu não quis trazer essa responsabilidade sozinho. E, portanto, eu convidei os nossos irmãos aqui presentes, com muito carinho, as vozes do Evangelho, que na qual trouxeram e trazem para conosco na noite de hoje, também o que eu considero uma dádiva, que é a arte espírita. Essa arte por meio da música, da dramaturgia, do poema, também enaltecem os nossos corações, aquecem as nossas almas e fazem com que a gente reflita cada vez mais. E quando nós construímos a reflexão na noite de hoje, eu digo nós porque a gente não está sozinho nunca, principalmente nós dentro do meio espírita. A gente, graças a Deus, graças a Jesus, essa benevolência que é administrada por Ele mesmo, nos ampara periodicamente. E na construção da reflexão na noite de hoje, eu me deparei com dois pontos bibliográficos muito interessantes e que pautaram, obviamente, a construção dessa reflexão juntamente aos nossos irmãos aqui que trazem a voz do Evangelho junto conosco. Uma delas é de uma irmã que incansavelmente trabalha das atividades assistenciais, aonde ela permeia, onde ela mora, mas mais do que isso, é uma das semeadoras do Evangelho de Jesus, incansavelmente, como tantos outros, Divaldo Pereira Franco, que já se encontra no mundo maior, Chico Xavier, Haroldo Dutra e tantos outros que eu poderia ficar citando horas e horas. Eu estou falando da nossa irmã Eulália Bueno. A nossa irmã Eulália Bueno, ela chegou enquanto criança, nascida em Portugal. Seus pais a aportaram no litoral de São Paulo, onde ela reside até hoje, em Santos, mais precisamente em São Vicente. Ainda criança, se instalou-se então nesta região. Eulália casou-se, constituiu família, é uma grande tarefeira dentro da Constituição Espírita, esteve aqui conosco recentemente, né, no Congresso Espírita também, e em outros eventos, que brindou conosco sobre as avaliações, as lições do Cristo, magistralmente. Ela também é fundadora do Lar Espírita A Caminho do Cristo, também escritora, autora de 8 obras, sendo ela Superando a Ansiedade, uma das suas mais famosas, A Melhor Vida e assim sucessivamente. Então, portanto, meus irmãos, à medida em que nós vamos refletindo sobre, uma dessas reflexões é advinda dos estudos que eu fiz dessa grande irmã que permeia junto conosco a semeadura do Evangelho. E segundo, um livro muito rico, como tantos outros, a doutrina espírita nos traz um bálsamo de tantas obras e que às vezes nós, egoístamente assim dizendo, anseiamos sempre por obras novas. Basta o Pentateuco, mais novo do que isso, impossível, né? Mais atual do que isso, e assim tantas outras, né? As 400 e poucas obras de Chico, de Divaldo. Mas esta obra em especial, ela foi editada pela primeira vez em 1964, a primeira obra de Divaldo Franco, assinada por Joana de Ângeles, que traz como título A Messes de Amor, se referenciando ao Mestre Jesus. E desses dois pilares bibliográficos, um ponto se combinam, se encontram, que é sobre o tempo. Tempo, 31 de dezembro de 2025. Em nossa sociedade, na qual nós constituímos, sociedade essa contemporânea, quais são os valores do tempo? O que nós fizemos dele? Como nós lidamos com o tempo? Como nós assumimos
o tempo no nosso dia a dia. Portanto, o tempo também é um talento vindo de Deus, que nos dá a responsabilidade de administrá-lo. Muitos também trazem o tempo como uma dádiva, como um respeito. E é sobre o tempo, enquanto tempo nós adquirimos para nos tornarmos seres humanos mais complacentes, mais benevolentes, mais caridosos. É sobre o tempo esse que é relativo. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais. Então, o tempo, ele é relativo de acordo com o ponto de vista em que nós vimos ou avistamos eles. Até porque, meus irmãos, se nós trazemos dentro do conceito histórico as primeiras civilizações humanas, astecas, incas, maias, o tempo para eles existia em dois únicos fatores. Eles dividiam o tempo entre o dia e a noite. E como é que isso se construiu ao longo da sociedade, das civilizações humanas? À medida em que o homem ia evoluindo, à medida em que a sociedade ia se criando mecanismos, o tempo precisou ser agregado também nessa conformidade. Então, portanto, o tempo ele é relativo de acordo com o nosso olhar, de acordo com as nossas atividades, de acordo com a construção civil ou como sociedade. Até porque, meus irmãos, se nós analisarmos a nossa sociedade, aos nossos irmãos ocidentais, o tempo é diferente do nosso. O calendário deles é referenciado pelo calendário islâmico. Calendário islâmico esse que é regido pelos movimentos lunares. Ou seja, eles têm 355 dias ou 354 dias. Enquanto nós, ocidentes, nós trazemos o calendário... Qual é o calendário? Oi? O gregoriano. Isso, o gregoriano. Calendário gregoriano advindo do Papa Pio Gregório XIII, em 1582, baseado no movimento da Terra sobre o Sol. Percebem a diferença? Que o tempo ele se administra de acordo com os anseios de uma determinada sociedade? E o que nós fizemos com o tempo? E como nós percebemos os nossos dias de hoje? Dias mais desafiadores. Por todos os lados somos surpreendidos, seja por saúdes mentais, seja por saúde física, seja por relacionamentos familiares no âmbito profissional, ou rodas de amigos, e assim sucessivamente. O que nos demonstra o nosso exercício enquanto atitude cristã. Senhor, o que queres que eu faça? 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 Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você me escondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa.
ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobra o joelho, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobra o joelho, amigo, refaça a jornada. Pense em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale em sua alma do fundo do frasco perfumes do campo, da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre o joelho, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre o joelho, amigo, refaça a jornada. A boa nova que se ergue pelo bem que se doa. Obrigado, meus irmãos. A cada vez vemos pessoas aturdidas, sozinhas, desesperançadas, até mesmo sem fé. Lembremos, meus irmãos, da última ceia de Jesus, reunindo-se os seus discípulos, onde assinalou-se a sua breve partida. Deixou-lhes preciosos ensinamentos e convocou a todos nós, em toda a sua existência, no transcorrer de suas mensagens, o verdadeiro valor, o valor das famílias, que está sendo totalmente desconsiderado nos tempos modernos de hoje. Está sendo destituídas, desvalorizadas, descomprometidas. Sem esses valores construídos nas nossas famílias, não teremos assim a tão resistência moral suficiente para conseguirmos ultrapassarmos juntos esses desafios. No primeiro livro psicografados por Joana de Ângeles, por Divaldo Franco em 1964, com o título de Messes do Amor, mensagens evangélicas muito bonitas, esclarecedoras, que nós deveríamos estar utilizando, assim como Jesus no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a luz da doutrina espírita aos nossos lares, em família, que está totalmente desvinculadas do bem maior, da luz do Cristo. Então o tema da palestra, como vocês puderam perceber, é Jesus contigo, que é o tema da penúltima lição deste livro, do Mestre do Amor. E é neste livro que nós nos referimos para podermos trazer as reflexões da noite de hoje, onde a sua penúltima lição, número 58, Jesus contigo, aonde a benfeitora nos diz a seguinte mensagem: dedica-te durante os 7 dias da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar a sua casa. Prepara uma mesa, coloca um copo d'água,
pura. Abre o Evangelho, destende a mensagem de fé e enlaça a família a orar. Jesus, com certeza, virá te visitar. Quando o lar se converte a um santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus demora em sua casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio ofertam as bênçãos de consolo, de saúde. Derrama o vinho da paz sobre todos nós. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza de um bem invariável. Desterde de tua casa cristã a luz do Evangelho, para que o mundo atormentado, quando uma família ora em casa, reunida nos bendizeres do Evangelho, toda a sua rua recebe os bálsamos, as salutares advindas do alto. Se alguém no edifício, em seu apartamento, alça aos céus a prece da comunhão familiar, todo o edifício se ilumina, se beneficia com as luzes do Cristo, com a lâmpada que é ignorada e acesa na ventania. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continue orando, fiel, condolente, estudando com os teus filhos e com aqueles que amas. As diretrizes do Mestre, a quando possível, debata sobre os problemas familiares que te afligem, mas sobre a luz da clareza do próprio Evangelho, da mensagem desta boa nova. Examina-te as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes na rua neste momento, a não ser que seja inevitável. Permaneça no lar. Por lá, Jesus com certeza continuará. Demora-te para que o divino hóspede também possa demorar. Enquanto as luzes se apagarem na hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele. Procura fazer a fim de quando a ti é ligado a Jesus. Passas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. O maior empenho de Jesus, meus irmãos, que ele passou na terra, foi juntamente com a família. Os desafios, enquanto seres encarnados espirituais que estamos, é na família. É no berço familiar que nós estamos sendo desafiados para enfrentar os desafios, os desalentos do mundo lá fora. Portanto, meus irmãos, a embarcação começa dentro do nosso núcleo familiar, pois ali se dará o mar da vida. Ondas da vida carregam o barco, atracados do tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai em
enfrenta as tormentas do além-mar. E se as velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. E se as velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama amor. Amor esse, meus irmãos, que precisa ser semeado nos nossos núcleos familiares. Isso é tão notório que o primeiro evangelho no lar, que era aquele momento em que Jesus proporcionava o conhecimento do reino de Deus e que ele falava muito claro sobre a tarefa que tinha e sobre sua responsabilidade, se dava naquele momento. E depois ele atendia os sofredores. Aconteceu esse evangelho, esse primeiro evangelho no lar, numa choupana muito simples, assim como é a simplicidade que Jesus veio nos ensinar. Foi lá numa choupana de Simão Pedro, exatamente em Cafarnaum, à beira do lago Genazaré. O primeiro ato público de Jesus, o seu missionato foi as bodas de Canaã, quando surgiu o primeiro elo de uma nova família, que se dá em um casamento. As famílias ali naquele momento se consagravam, e nesse momento aconteceu um fato que totalmente passa despercebido por nós. Nós, aqueles que buscam conhecer pelo menos um pouquinho dos ensinamentos e dos trechos dos evangelhos escritos bíblicos também, ou também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o momento em que ele foi chamado por um servo, alegando que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora aguardando por ele. E aí todo mundo se pergunta, Jesus tinha irmãos? Quantos eram? Jesus não era filho único? E qual a importância disso? O que te importa isso? Se o mais importante foi o que ele respondeu a este servo. Tua mãe e teus irmãos aguardam lá fora. E ele disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando Jesus servia a uma casa, e nós temos ali para recordar,
historicamente, de que o vinho naquela época, em comemorações, assim como estava sendo feita naquele momento, era de uma simbologia religiosa muito grande. E que, de repente, nós sabemos dessa história, esse vinho acabou. E aí, a gente sabe pela própria história de que Jesus transformou a água em vinho. Mas os estudos dos grandes estudiosos bíblicos daquela época nos conta que Jesus transformou a água, que o vinho se transformou em gosto, que a água se transformou com gosto de vinho, perdão. E nesse momento nós sabemos a diferença, é muito grande a diferença nesse sentido. Então não foi uma transformação ipsis literis, e sim a água ficou com gosto de vinho. E quando ele dá essa resposta, ele diz aonde eu estou, como representante de Deus que ele era, ante a tarefa que o Pai colocou para que ele realizasse neste planeta, nesta terra, naquela comunidade, que todos eram os seus familiares. Porque nós somos a luz do cristianismo, todos nós. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós temos a mesma filiação parental, Deus. Portanto, meus irmãos, quando ele estava no exercício, ele não privilegiava ninguém. Ele se dava do melhor a todos que o buscassem. Prestem atenção, a todos que o buscassem. Ele não ia atrás, ele não batia nas portas, e muito menos ele impunha a sua presença, mas todos o seguiam. Todos queriam estar perto dele. E, portanto, nós, o que fazemos para suplicar Jesus conosco? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença
presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E caminharmos juntos a uma luz. E o que nós queremos de Jesus? Somente aquilo que vamos pedir? Ou aceitamos dele, do nosso Mestre amado, as orientações mais apropriadas para as condições em que nos encontramos neste momento, no dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2025. Porque a gente quer exatamente o que a gente pede, da forma como foi pedido. Nós não aceitamos uma resposta diferenciada de Jesus, daquilo que a gente pede. Logo nós dizemos: por que comigo, Jesus? Por que comigo, Senhor? E eu vejo pessoas que pedem coisas e recebem. E o que eu não alcanço, por quê? Eu não mereço? Quando Jesus se refere a nós como seus irmãos, quem são minha mãe e quem são os meus irmãos, nós temos que ter a certeza de que Ele está fazendo sempre o melhor por nós, pois tudo é amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, e todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor.
Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo amor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo amor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Amor, 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 amor. Tudo é amor, até mesmo a dor. Jesus também ia a todas as casas para consolar e ensinar que a dor também era necessária. Então, para nós termos uma ideia, nos momentos em que Jesus esteve conosco, a hierarquia israelita judaica, naquela época, era muito dura. Então, haviam 3 classes e 3 ordens naquele período. A ordem dos doutores da lei e dos servidores, sacerdotes do templo, que era uma ordem muito privilegiada. Tudo o que eles falavam tinha que ser feito. Se não fosse, eles poderiam até condenar à morte. A segunda ordem eram dos ricos, dos nobres. Para eles eram os espíritos abençoados por Deus, porque eles não tinham uma visão espírita, uma visão do mundo espiritual. Então eles se achavam aqueles que atendiam à vontade do Pai, eram premiados enquanto estavam aqui, pela terra. Portanto, quem chegava rico, quem chegava numa família de posses, de sangue nobre, eram os espíritos abençoados. Para eles, tudo eram concedidos. Eles podiam frequentar o templo, em passagens, usar a religião. Porque até hoje, meus irmãos, nós continuamos usando a religião, mas não absorvendo a religiosidade. É muito fácil eu dizer que sou espírita. O difícil é praticar o espiritismo porque está pautado nas lições do Cristo. É muito fácil dizer que sou cristão. O difícil é vivenciar o cristianismo. E a terceira ordem, a ordem dos pobres, que se achavam amaldiçoados. Os pobres de espíritos, assim Jesus se referiu. Então a eles vinham os doentes, os sequelados, os pobres, que acreditavam que era o expurgo de Deus Pai. Eram os espíritos que Deus castigava, que Deus não gostava naquele momento. Eles eram os gentios, conhecidos como gentios, que eles sequer permitiam que adentrassem os templos religiosos, porque eram considerados imundos. Então nós vemos que essa raça sacerdotal, onde Jesus os intitulou exatamente de raça de víboras, hipócritas, túmulos caiados, por fora cheio de podridão e por dentro cheio de sujeiras.
Quando nós vamos ao livro de Paulo e Estevão e conhecemos a história de Saulo, antes de sua conversão ao cristianismo, ele fazia parte dos doutores da lei. Então imaginemos nós, dessa raça privilegiada, que Saulo fazia parte, ele usufruía desse poder para dar-se, então, a perseguição aos cristãos da época, esmagando, torturando, fazendo o que ele podia, porque estava dentro da lei. Para ele, os grandes inimigos eram os cristãos, porque, obviamente, estavam sobre o aspecto da fé judaica, ou seja, eles eram contra a fé judaica. Então, portanto, a perseguição era constante aos cristãos. Ele conheceu a grandeza do Mestre e desvendado quem é a família de Jesus, quem eram a sua mãe e seus irmãos. E ora, aqui Jesus esteve representado, que Deus era o maior de todos e que, portanto, todos nós, inclusive Saulo, que depois se tornou Paulo, era também um filho de Deus. Imaginem quando Jesus ofendeu a eles, quando disse aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos que estavam ali naquele momento, aos poderosos, que os pobres e os excluídos e todos os mazelados também eram seus irmãos. Perante Deus, têm todos o mesmo valor. Isso já era suficiente para ser decretado a morte de Jesus. Só por isso. Enquanto ele fez o Sermão da Montanha, na parte dedicada às bem-aventuranças, ele percebeu que todas as classes, essas que foram citadas anteriormente, estavam ali reunidas. E ele sabia, mas estavam reunidas não em conjunto único, divididas pelas devidas ordens. Mas ele, Jesus, os conhecia um por um. O que ele fez? Sabendo que ali estavam as 3 ordens, ele era obrigado pelas leis judaicas a começar pelos maiores, pelos doutores da lei. Começar saudando, que eu quero dizer, né? E assim sucessivamente, por último, os pobres. Jesus fez completamente o inverso. Ele começou a falar dos pobres de espíritos, os excluídos, onde se encontravam exclusivamente os ladrões, as prostitutas, que naquele momento eram extremamente excluídos, os doentes. E mais, Jesus entrava na casa desses. Jesus compartilhava desse mesmo meio ambiente. Jesus também convivia com eles. E nós, quantas vezes convidamos Jesus para adentrar em nossos lares? Quantas vezes nós convidamos Jesus para ficar conosco durante os 365 dias regidos pelo nosso calendário enquanto povo do Ocidente? Quantas vezes convidamos Jesus nas nossas horas alegres? Ou só convidamos Jesus nas nossas horas tristes? Quantas vezes nós clamamos por Ele enquanto nós estamos aqui? Então, meus irmãos, se hoje nós precisamos resgatar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso afeto, o nosso carisma, lembremos de Jesus, que acalmou o mar, ressuscitou os mortos, perdoou aqueles que os crucificou. Hoje, Ele olha por todos nós, com apenas um único olhar, o infinito olhar do amor. Ele não quer apenas estar comigo, mas Ele quer conviver conosco. Ele quer guiar-nos nesse percurso dessa trajetória terrena. Passos esses que Ele quer estar lado a lado conosco, curando as nossas feridas e transformando a nossa história verdadeira. Meus irmãos, mais uma vez,
Ele nos convida diariamente. Que o ano de 2026 possamos estar com Ele, possamos estar diante dEle, possamos fazer dEle o nosso instrumento na construção da paz, na construção do consolo, na construção da caridade, na construção do verdadeiro amor. Mais uma vez, agradeço aos meus irmãos, as vozes do Evangelho, aqueles que já estão dentro dos nossos corações, aqueles que eu estou conhecendo hoje, a nossa imensa gratidão. Aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, mais uma vez, que Deus os abençoe. Feliz 2026, com muita paz, com muita saúde, mas com muito trabalho e que seguimos em frente. Que assim seja. Antes dessa nossa última questão, a gente queria agradecer também ao William. Imagina. E também imensamente essa casa. Foi essa casa que deu início a esse projeto maravilhoso. Foi essa espiritualidade e alguns trabalhadores que nos motivaram. A Crema, nossa maestra, é trabalhadora daqui. E aí a gente deu início a esse projeto do Voz do Evangelho. Gratidão, William. Nós que agradecemos, meu irmão. Obrigado, gente. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Nos ajudem, vai. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar e canto, e seguir, caminhar, que saber
minha dor. Senhor,